gente, eu sou a Beatriz Lima e eu tô aqui com duas convidadas muito especiais, a Ana Clara Polares e a Brenda Cruz. E a gente vai fazer aqui um pouco da nossa experiência, né, em relação ao atendimento na Ilha de Cotijuba. E, enfim, vamos começar. Meninas, começando assim uma pergunta, como foi a experiência de vocês no geral? Digo assim, qual era o objetivo social idealizado, né? E o que vocês se depararam realmente quando chegaram lá? Começa. Bom, a nossa professora, né, de projeto integrador do semestre passado, ela veio com essa proposta pra gente e no primeiro momento a gente foi em Cotijuba para entender qual era o ambiente, qual era a situação que a gente ia chegar lá e a gente ia se deparar, para justamente a gente chegar no dia da ação e ter algo mais direcionado. Não só chegar lá e falar, ai, gente, vocês têm que escovar o dente. Ai, vocês precisam se alimentar melhor. Porque são coisas que fogem da realidade deles. Então a gente ficou numa sala, se eu não me engano, era do segundo ano. E ficou eu e mais dois amigos e a gente começou a fazer pergunta pra eles. E, tipo, quem se identificava levantava a mão. E só nessa atividade a gente perguntou se eles usavam fio dental. A maioria nem sabia o que era fio dental. Se escovavam dente com. Qual era a frequência que eles escovavam dente? Aí, tipo, a maioria falou dois, três, alguns falaram, tipo, ah, só uma vez no dia. Então, tipo, a gente começou a ter mais uma noção, assim, do que a gente precisaria fazer para pelo menos conseguir ajudar de fato, e não só fazer por fazer. Tipo, ter uma, algum efeito na vida deles, entendeu? Tipo, algo mais certeiro. É, Idealizado, né, ali exatamente. para aquela comunidade em si. Então, a partir desse momento, iniciou-se a criação de fato do projeto. A gente fez brincadeiras e pensou em dinâmicas para levar lá para Uhum. eles, né? Como a gente já sabia mais ou menos o público que a gente estava lidando, a gente sabia as necessidades, as demandas deles, né? Foi muito importante esse primeiro contato com que a Brenda foi lá, né, e visitou eles, para a gente de fato entender. As crianças, a comunidade, os professores, os pais não, né? Mas indiretamente os pais. E inicialmente foi assim. Se iniciou. E como foi assim? Porque a gente sabe que criança, né, é um público assim mais específico, então tem que ter ali uma jogada mais Aham. lúdica para ter uma participação maior. Como foi? Foi isso que a gente pensou, porque, tipo, quando a gente sentou pra conversar sobre o que a gente faria, a primeira coisa que a gente falou foi, gente, tem que ser algo dinâmico, alguma coisa lúdica, porque se a gente só chegar lá e for fazer uma palestra, não vai funcionar, as crianças não vão prestar atenção, não vai servir de nada. E aí, a gente primeiro pensou em fazer uma dinâmica de perguntas e respostas pra ele. Aham. Na verdade, no início de tudo, a gente falou algumas coisas que eles precisariam saber. Aí, depois disso, a gente fez uma dinâmica de perguntas e respostas com eles, apresentação com fantoche, demonstração, essas coisas. E depois disso, a gente teve uma escovação supervisionada, Sim. que a dinâmica era eles eh, tomarem um líquidozinho que tinha corante, e a partir disso na cavidade deles, onde estivesse placa bacteriana ia ficar corado. Então, eles iam visualizar como é que estava a escovação deles, se, tipo, eles estavam escovando bem, se não Uhum. estavam. Então, tipo, era algo que eles iam ver e, tipo, nossa, eu realmente não tô escovando meu dente direito, entendeu? Então, não Sim. era algo só que a gente falasse, se você não escovar seu dente, você pode ter cárie, entendeu? Era algo que eles Aham. de fato iam ver, que a escovação dele, Pra como eles é. poderem entender, Aham. né? Tipo, ser na prática mesmo. E foi muito legal. A gente levou as escovas pra eles ficaram depois com essas escovas de brinde, porque, tipo, a situação dali é muito precária em alguns casos, entendeu? Então, tipo, a maioria a gente não sabe se eles tinham uma escova de dente só pra eles ou se dividiam com família. Então é bem complicado. E a partir disso, né, desse primeiro contato que vocês tiveram com essa escovação supervisionada, de todos os aspectos clínicos que vocês encontraram, a gente sabe que quando o profissional ele
dá ali uma olhada mais atenta na cavidade oral, a gente observa alguns aspectos que demandam mais atenção. De todos esses, qual vocês acham assim que foi o mais relevante, o mais impactante ali naquelas crianças? Ah, o índice de Oleri foi absurdo, 80%, né, Brenda? Foi Nossa, absurdo. Foi 80%. A gente escovou o dentinho supervisionadamente de quantas crianças, mais ou menos? 30 e poucas. Ah, só com uma turma, só que aí depois chegou mais crianças e aí a gente teve que atender elas atender. também, entendeu? Aham. Então acho que foi umas 40 por aí. A gente pôde perceber o ICEDAS, né? O score estava elevadíssimo. A maioria tinha score 5, não tinha jeito, assim, 5, 6, tava uma situação muito precária. A timidez também envolvendo. Tinha um, inclusive, que ele ficou muito, 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 muito. Ele não queria, de fato, Acuado. participar da dinâmica. Ele estava muito tímido, ele estava muito na dele, ele estava tratando como se fosse uma brincadeira, assim, de fato. Então, como tu falaste no início, é criança e a gente tinha que ter muito tato, a gente tinha que ter muito paciência para saber lidar, entendeu? A gente tentou fazer uma dinâmica o mais lúdica possível para, como a Brenda falou, eles de fato visualizassem o que estava na cavidade oral deles, né? E removessem com a escovação. Mas depois de muita conversa, de muita paciência, ele foi lá e participou e a gente realmente pôde ver que era, Precário. tava precária a situação. É, não sei se todo mundo sabe, né? Mas o índice Era de isso que eu ia Oleri pedir para vocês agora, é para os que o índice de espectadores. Oleri é um índice que avalia a relação entre a placa bacteriana e a quantidade de dente presente, face presente, Aham. a quantidade de faces coradas em relação à quantidade de faces presentes na cavidade oral. Então, quanto maior a quantidade de faces coradas, maior a quantidade de placa bacteriana, ou seja, maior o risco de ter cárie. Então, tipo, numa turma de 30 e poucos alunos, o índice de Oleri ser mais de 80% é que é Muito preocupante. exatamente, é uma coisa bem crítica. E esse que ela falou foi muito, não sei, foi o que me marcou muito, porque ele realmente não queria participar. Aí a gente foi, conversou, ficou com ele. Aí ele não queria. Depois que a gente conseguiu que ele participasse da atividade, que a gente entendeu por que que ele tava tão assim, entendeu? Porque, tipo, Foi entender o na motivo boca, por trás, exatamente, né? na boca dele, eu acho que ele deve ter uns 7, 8 anos. E tinha dente só com a raiz, entendeu? Então, com certeza eu tenho quase certeza que eram dentes permanentes. Então, tipo, já com 7, 8 anos, ele já ter um impacto tão forte, assim, na cavidade oral dele. Porque, tipo, ele sorria, parece, e eram dentes anteriores, entendeu? Então, tipo, de fato, a gente entendeu por que que ele estava tão tímido. Ainda mais que a gente falou que a gente era acadêmico de odonto, que nós íamos ser dentistas e tal, então ele já ficou assim, tipo, ah, elas vão. Já ficou com É, medo. eu vou participar das dinâmicas e elas vão ficar olhando, ficar avaliando, ficar julgando a minha boca, entendeu? Sendo que a gente falou que não era assim, que era só pra ensinar ele, que era só pra, tipo, tentar ajudar ele a, em casa mesmo, saber escovar direito a boca dele. Mas foi bem complicado, assim, algumas coisas. E para quem tá assistindo a gente, ela falou que o dente tinha praticamente só a raiz. É porque a gente precisa entender que os nossos dentes eles são divididos mais ou menos em duas partes, né? A parte de cima, que a gente chama de coroa, e a parte de baixo, que é a raiz. Quando a gente diz que a pessoa só tá com a raiz, significa que ela já teve ali uma lesão significativa naquela porção inicial do dente. Por isso a preocupação delas, imagino. E a outra, levando em consideração todos esses aspectos que vocês já comentaram, né, que a gente já discutiu aqui, o que vocês acham que foi, assim, a causa principal ali, o fator determinante para desencadear isso? Eu sei que deve ser muitas coisas, né? Mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que impactou mais ali? Inicialmente, eu acredito que seja o desconhecimento, né? Porque a gente chegou lá, como a Brenda falou, eles não sabiam nem o que era fio dental. Então, assim, os pais também não sabiam, né? Obviamente, para poder passar as informações para os filhos, eles não sabiam o que era, não sabiam como usar. Então, a maneira correta de escovação, entendeu? Então, a falta de conhecimento, de fato, eu acho que é um fator que impacta bastante, assim, sabe? E também a falta de água fluoretada na ilha, né? É é um local, assim, um pouco inacessível. A gente chegar lá é meio complicado, a viagem é chata, e a gente levou uma parafernália enorme, né, do... Como é o nome, meu Deus?
escovódromo, a gente levou uma parafernália Nossa. enorme, 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 enorme. Claro que valeu a pena, mas assim, é de fato uma viagem inacessível Complicado. e cansativa. Então, assim, falta de saneamento básico, água fluoretada e conhecimento. Eu acredito que seja um dos fatores principais. Acho que, além disso, tem o fator de que a situação deles, a realidade deles é uma realidade muito diferente, como a nossa professora falou, que muito deles lá, ao invés de, sei lá, querer comprar uma escova de dente ou um fio dental que custa R$ 7, eles preferem comprar um quilo de arroz, alguma São coisa que seja prioridades diferentes, exatamente, né? são tipo, e vai muito as crianças, elas vão reproduzir aquilo que os pais ensinam. Sim. Então, os pais mesmo não têm esse apoio, não têm esse Não tiveram, conhecimento. talvez, a Exatamente. instrução, né? Lá na ilha tem uma unidade básica de saúde e é um dentista para atender as demandas da ilha e das ilhas vizinhas, entendeu? Então, tipo, quando foi a última vez que eles fizeram uma visita no dentista? A maioria deles só procura quando já tá, tipo, algo realmente Bem preocupante, exatamente, né? tipo, tô sentindo dor, quero arrancar. Ah, nossa, tá com muito tártaro, muita sujeira, aí realmente vai, entendeu? Mas na maioria das vezes, só procura quando realmente, tipo, precisa. Não tem uma visita esporádica, uma visita, tipo, um acompanhamento de fato ao dentista pra, tipo, ter um controle maior dessas coisas. É muito complicado, porque isso também envolve a questão da alimentação deles, do que eles consomem, como eles comem, como eles escovam, tudo. E aí não tem como a gente chegar lá e falar assim, "Oh, nossa, vocês têm que." Exatamente. Estilo de vida, né? É, porque, tipo, não é algo que depende deles, É entendeu? uma condição imposta, né? Nas escolas, é muito, é muito elevado o açúcar, O assim, sabe? açúcar, né? Mas assim, tem criança que vai pra escola realmente só pra comer, sabe? Então não tem assim, o que comer em casa e vai pra lá. Então a gente não pode chegar e falar assim, corta o açúcar. Sim. Tá. E a gente sabe também que parte ali do atendimento odontológico, na verdade, se faz com acompanhamento, né? Uhum, E essa falta, essa localização restrita, essa área restrita dificulta. E eu acredito que por eles não terem ali aquele acompanhamento, eles não têm a noção do quão importante é aquela escovação ali diária, né? Para poder ali estar controlando todo esse acúmulo de bactérias que fazem com que eles percam os dentes posteriormente. com certeza. Bom, em relação, né, a toda essa problemática, assim, quando vocês saíram dali, vocês se deram mais ou menos conta de quais seriam as principais medidas para poder, de fato, conter ali, né, essa problemática toda que foi observada. Acho que um dos pontos que a gente falou tanto com os nossos professores quanto com entre a gente foi que ia demandar muito trabalho, não só nosso, quanto de, tipo, serviço público e tudo mais, para realmente, de fato, fazer algo efetivo entre eles. Mas que tinha coisas que a gente já poderia, tipo, ajudar, entendeu? Por exemplo, a gente tava falando sobre um projeto de criar uma ponte, Que um contato facilitasse. de trazer as crianças, os pais, para cá, Uhum, para a clínica de odonto da FAMAS, entendeu? E sim, aí tem o barco, se eu não me engano, da própria prefeitura que seria que disponibilizado para promove ali. exatamente para trazer eles. Mas tudo isso demanda muita logística. Não Sim, só nossa, entendeu? Mas isso é algo que a gente de fato poderia ajudar eles. E aqui, querendo ou não, a gente tem mais. uma estrutura maior. Exatamente, a gente tem mais estrutura, a gente tem a nossa mesa de equipe, a gente tem os nossos professores, a gente tem, tipo, pessoas que poderiam nos ajudar, pessoas que, tipo, de fato a gente poderia mudar algo na vida deles, entendeu? E aí, quando a gente foi lá, a gente quis, pelo menos, plantar uma sementinha, tipo, deixar Sim. as escovas, que foi o que a gente planejou de dar de brinde para eles. Teve até um que veio pedir pra gente mais uma escova, Nossa, por porque quê? ele falou que na casa dele não tinha. Eles não tinham muitas, e aí ele falou que a dele já estava toda desgastada.
E ele já estava com ela há muito tempo. Aí ele pediu mais uma pra, Pra ele tipo, poder deixar, guardar. entendeu? Então, ele já tinha ganhado uma e a gente troca de escova de 3 em 3 meses. Sim. Então, tipo, ele já tava pensando no depois, que ele não ia saber quando que ele ia poder trocar essas escovas, entendeu? Então, tipo, é algo bem. Foi. A gente fez um kit de. O dele a gente deu, né? A gente deu escova, pasta e fio dental pra ele. Aham. Essa atitude dele, a gente tem até como ter uma ideia, né, ali do reflexo, aquela preocupação dele de que ele já ficou com medo de quando ele poderia ter acesso novamente, né, a toda aquele cuidado, então ele já ficou ali tentando de alguma forma se precaver, né? Depois a gente até ficou pensando se poderia ser realmente pra ele guardar ou se era pra alguém da família dele, que a gente não Também, sabia, pai, tipo, mãe, né? tipo assim, o meu irmão, eu vou ganhar, só eu vou ter escova nova, então, tipo, vou pedir uma pro meu irmão, entendeu? É bem complicado isso. É, isso foi algo também, teve uma outra menininha, a gente não vai mostrar a imagem, então eu posso falar o nome dela, a Ayla. E aí Fiquem à vontade. elas estavam falando que, tipo, eu me identifiquei muito com ela porque ela fala demais. E não sei se vocês perceberam, mas eu também falo demais. E aí, tipo, ela sempre. Eu até fiquei meio surpresa com ela, porque a gente levou os fantoches e pediu para eles demonstrarem primeiro como era é, que fazia com o fio dental, entendeu? Depois que a gente falou teoricamente, a gente queria aqui ver se eles realmente tinham entendido. Aí a gente botou pra ela o fantoche, ela foi botando certinho, foi muito fofo. Certinho. Aham, sim. E aí, quando ela foi escovar os dentes, que ela viu que tava corado mais aqui, assim, nos dentes da frente dela. Eu expliquei, e ela ficou, tipo, muito feliz, e aí eu dei a escova dela, ela adorou. Oh. Foi muito fofinho, muito, muito lindo. E assim, bom, para finalizar, né, aqui a discussão, eu acho assim que vocês comentaram a respeito da localização mesmo ser precária e da gente ver ali no cotidiano deles a falta de determinadas coisas em relação ao alimento, à água, né, saneamento básico. A gente tem a questão da água com flúor, né, água fluoretada, que eu acho importante a gente ressaltar aqui para as pessoas que estão assistindo, a importância de ter ali uma água fluoretada quando a gente não tem um atendimento odontológico ali cotidiano. O flúor, quando ele é adicionado na água, o flúor é um elemento químico, né? Então, quando ele é adicionado ali na água, ele ajuda a promover, como é que eu posso dizer assim, o dente, a gente tem várias camadas, e a principal, a superficial, é o esmalte. O flúor, quando ele entra em contato com essa camada mais superficial do nosso dente, ele vai torná-la mais forte. Então, é importante que essa população tenha acesso minimamente ao saneamento básico, ou seja, uma água com flúor, né, meninas? Para poder estar ali tentando de alguma forma, tornar ali a estrutura dentária deles um pouco mais forte para poder se tornar menos susceptível a cáries e os demais problemas que as meninas trouxeram aqui, que elas encontraram de forma significativa na população, né? Um trabalho de formiguinha, né, Bia? Porque lá eles também usam muito a água do poço, Sim. né? Eles também usam muito a água do poço e não dá de adicionar O flúor, né? o flúor na água. Então é trabalho de formiguinha mesmo. Acho que, como a gente tava falando ainda agora sobre a cárie, ela é uma doença que ela não nasce do dia pra noite. Sim. Então, tipo, não é exatamente, comi um doce hoje, amanhã eu vou estar com cárie. Não, ela depende de vários fatores, ela depende do que você come constantemente, ela depende do seu nível de saúde bucal, do seu nível de escovação, se você passa fio dental, ela depende do tempo, se você costuma comer alimentos que tenham muito açúcar, e não só açúcar tipo doce, mas arroz é um alimento que, quando ele é metabolizado, ele vira açúcar no nosso organismo. Então, tipo, são vários fatores, várias coisas que lá, principalmente, eh, tem uma quebra, tem um buraco, né? Tipo, em todos esses fatores. Não é só na escovação, é na alimentação, é no saneamento básico, é em como eles guardam as escovas,
no incentivo que eles têm de escovar os dentes, no espelho que eles têm nos pais, entendeu? Então, tipo assim, a importância que eles dão pra isso. Sim, Eles começam a dar mais importância quando realmente já tá num nível, assim, se bem não bem tá mais, avançado, que aí já começa a a doer. a doer, aí começa a ter bullying na escola, a timidez, tudo, entendeu? Então, tipo, são coisas que a gente tem que ir trabalhando de pouquinho em pouquinho e não só, tipo, fazer uma ação lá e achar que vai mudar Que toda a vai. realidade deles, porque não é o que vai acontecer, entendeu? Por isso mesmo que a gente está trazendo aqui, né, esse podcast para poder, de alguma forma, levar informação tanto para as pessoas que estão nos assistindo, mas também para a gente deixar, dar a devida importância a essa população que, de certa forma, está marginalizada, né? Eu acho importante a gente, como acadêmicas de odontologia, fazer esse trabalho, que é isso que a gente comentou aqui, de formiguinha em formiguinha, aquele acompanhamento diário, que a gente vai promover a saúde de forma integral. As pessoas, né, tendem a achar que a odontologia é só na boca, mas não é. A odontologia é um estilo, é uma necessidade de vida e depende do nosso estilo de vida. Então, eu acho importante, né, a gente estar aqui fazendo esse trabalho. E vocês têm alguma coisa? Eu acho que só, tipo, tanto não conscientizar, mas dar um toque nos nossos colegas de que a gente não a gente não precisa esperar se formar e virar de fato dentistas, ter um CRO para mudar vidas. A gente pode fazer isso dentro da faculdade de várias formas possíveis. Então, a gente já está começando e eu espero que a gente fique cada vez mais com isso em mente, entendeu? De tipo que a gente precisa realmente mudar vidas, a gente precisa trabalhar com o intuito de mudar vidas, transformar sorrisos e deixar as pessoas mais felizes, né? Essa ação, ela aqueceu o nosso coração, né? Apesar de ter sido pouquinho tempo, a gente pôde ver que as crianças ficaram muito felizes, foi muito lúdico e foi muito especial pra gente. Foi muito, 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 muito especial pra gente. É aquela coisa, né? É muito melhor que você faça uma limpeza de 3 em 3 meses do que você faça um canal. Com certeza. Então, um tratamento de canal. Então, assim, a gente tem que desmistificar esse negócio de uma odontologia restauradora, né? Sim. Tem que ser uma odontologia Preventiva. preventiva. Exatamente. Bom, então é isso. Esse foi o Sorriso Cast e a gente agradece pela audiência.